Bem-vindos a mais um podcast Hospitalar 2024. Eu sou Juliana Vicente, sou head do Portfólio de Saúde e eu sou host aqui desse podcast. Eu tenho recebido todos os nossos curadores de conteúdo dos congressos da Hospitalar para a gente contar para vocês um pouquinho de todas as discussões que vão acontecer lá e te ajudar, inclusive, a escolher o congresso que faz mais sentido para você e organizar ali a sua participação. E hoje aqui no podcast eu recebo duas convidadas bem especiais. A gente vai falar sobre o nosso Congresso de Atenção Domiciliar e Cuidados de Transição. É um congresso bem querido ali por nós da Hospitalar. Deixa eu parar de enrolar, já vamos para as convidadas. Eu estou aqui com a Cláudia Pedrosa e com a Patrícia Palomba. Bem-vindas, que prazer ter vocês aqui. Prazer imenso, Ju. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Conta um pouquinho de vocês. Claro, eu sou a Cláudia Pedrosa, sou presidente do ICONSAD, já fazendo aí a 15ª edição, junto com a Hospitalar desde 2019. E é uma honra a gente estar dentro desse evento imenso e estar fazendo sendo curadora, né, do conteúdo, porque é um fator quase que interno, né, a gente passar informação para o pessoal do setor de saúde, que a gente é tão carente de informações, né, que precisam estar sempre acontecendo. É verdade. Você, Paty? Eu sou a Patrícia Palomba, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por aqueles que nos assistem. Também eu quero agradecer ao pessoal do Hospitalar, ao nosso pessoal da equipe que não aparece aqui. Muito obrigada a todos. Sabemos que vai ter vai ser papai, que é muito gostoso também. Obrigada pela Informa, né, que trouxe para nós essa oportunidade de estarmos aqui divulgando aquilo que muitas vezes fica guardado nos bastidores. Quero agradecer muito a Cláudia, que me convidou para fazer parte da comissão científica deste evento, onde eu humildemente quero poder contribuir com a minha experiência de alguns anos sobre aquilo que muitas vezes não é colocado em pauta e que nós estamos esse ano dispostos a trazer de uma maneira bem clara e objetiva alguns pontos que poderão fazer a sustentabilidade acontecer de fato e sair do papel. Que legal. Bom, antes de mais nada eu vou fazer uma correção. 2009, hein? Você falou 2019? 2009 vocês estão com a gente, não é isso? Já tem esse tempo todo, nossa, a gente às vezes se perde, né? Mas é verdade, eu acho que já tem 15 anos. 15, não, nós estamos na 15ª edição, porque a gente veio fazendo o ENCONSAD individual, né? A gente veio desde 2016 fazendo o ENCONSAD. Começou lá em Salvador, na Bahia, fizemos 2 anos dentro de uma arena, na Arena Fonte Nova, até que a Hospitalar nos conheceu, o Antero Galeano foi nos visitar, e junto com ainda Rodrigo estava, e trouxemos então para começar a trabalhar os conteúdos dentro do congresso lá na Feira Hospitalar. E aí veio o CAD, o Congresso da Atenção Domiciliar e Cuidados de Transição. E desde então sempre sala cheia. Sala cheia, muitos temas relevantes, grandes profissionais falando, né, e muitas novidades que vão vir por aí, mas que a gente não pode dar spoiler. Eu sei que você vai tentar, mas a gente não vai conseguir. Meu papel é esse. Bom, para começar, eu vou ler aqui, né, como que é o tema geral dessa edição, para o nosso público saber: estratégias para garantir a sustentabilidade e qualidade dos cuidados na atenção domiciliar e transição de cuidados. Uau! Acho que o tema já diz muita coisa aí sobre o que a gente vai ter de discussão, né? Então eu queria ouvir de vocês um pouquinho como que foi pensada essa grade, esse tema, da onde que saiu essa ideia, né? Qual que é a discussão que teve aí de vocês para chegar nesse tema? Bom, Patrícia, se a gente for falar quanto tempo a gente levou para começar a criar, né? Mas a gente foi pensando bem no início mesmo, na origem, né? A gente falando do envelhecimento, as doenças crônicas e todo o setor, como é que estão, tudo que está acontecendo, inovação, tecnologia. E aí a gente junta tudo isso para criar mais ou menos um roteiro, né? Como aqui, a gente cria um roteiro e começa a analisar cada ponto, e daí a gente começa a puxar as ideias para a gente construir um tema só. Diga para ela, Paty, como é que a gente fez? Eu acho que o nosso desafio ao escolher o tema foi tentar sair do mesmo, né? E tem uma frase que eu gosto, que é: quando o óbvio, ele se torna extraordinário. E eu acho que será assim esse congresso, porque nós vamos tocar em pontos que parecem óbvios,
não deixam de ser óbvio, mas devem ser olhados por um prisma um pouco mais 360 graus. Por isso que a gente enfatizou no tema, e ficou um tema meio redação, não é, Juliana? Que a gente misturou aí a atenção domiciliar com a transição de cuidados. Eu fui uma das pessoas, junto com a Cláudia e com a Vivian, que não está aqui conosco, hoje, que forcei muito isso, e nós tomamos muito cuidado, né, Cláudia, para não desmistificar a questão da atenção domiciliar, que é o core do nosso congresso, mas fazer com que ela consiga fazer o papel que de fato ela precisa fazer, sem ferir as demais áreas de atuação no segmento, porque o paciente ele é único, não é, Cláudia? E como a Cláudia disse, ele está envelhecendo. E o nosso desafio é saber lidar com isso, colocando o paciente certo, no lugar certo, pelo tempo certo e na hora certa, né? Então, isso vai ser um dos que traz a tal da sustentabilidade. Porque hoje em dia, quando se fala de sustentabilidade, as coisas são tão amplas, entre organizar o lixo na casa do paciente, usar o oxigênio ou material descartável de forma otimizada, mas eu gosto de falar da sustentabilidade quando a gente olha para a parte técnica. O que eu vou oferecer para esse paciente para garantir segurança? E sustentabilidade, olhando não só para a segurança técnica, também de quem paga a conta, Juliana, porque isso é importante. As fontes pagadoras para nós, elas são muito importantes. Independe se eu sou o funcionário, se eu sou o paciente ou se eu sou o prestador, não é, Cláudia? Sim. Precisa ser respeitado todas as pontas, e isso para nós, na escolha dos temas que a Cláudia foi tão cuidadosa, e quando eu crescer eu quero ser igual a Cláudia, entendeu? É muito cuidadosa, ela sempre se preocupou. Ela é mais alta do que eu, tá? É só por isso. Nós somos sem idade. Ela sempre se preocupou em colocar os pontos ligados. Isso é um desafio, né? Quem vai lá assistir, encontra algo pronto, mas por trás, realmente, Juliana, muito obrigada por vocês darem esse momento para a gente dividir um pouco. Que legal, mas aí você já citou na próxima pergunta que eu ia trazer aqui, né, que é a questão dos temas, porque a gente tem ali o tema central, mas conta pra gente um pouquinho quais são esses outros temas que permeiam, são 2 dias de discussões. Pode falar, então, o que vocês vão trazer ali para o pessoal que está participando do congresso? Então, como eu tinha falado para você antes, a gente teve o cuidado de trazer a origem mesmo, né, e a origem é o envelhecimento e as doenças crônicas. Então, a gente já vai começar o congresso com 4 palestrantes da área, geriatras, né, para trazer isso para a gente, esse olhar, e todos do setor da atenção domiciliar e de transição de cuidados. Então, a gente começou a avaliar dali, né, como é que a gente agora, a partir daqui, vai trazer mais temas, abordando sempre esse fato, como Patrícia falou, né? A gente precisa olhar na sustentabilidade e estratégias, porque às vezes, Ju, a gente fala assim, e qual é a grande estratégia? A estratégia é a gente olhar um todo, inclusive envolvendo a família. Porque quando a gente fala de atenção domiciliar, a gente está na casa de alguém, prestando serviço na casa de alguém. E se a gente não envolve essas pessoas, a gente tem vários outros problemas, e um dos mais graves, e a gente vai trazer como um tema importante, com palestrantes também bastante relevantes, que são as judicializações, né? Então, o tema foi tratado assim, com muito carinho, acompanhando realmente um passo a passo de conjuntos que a gente tem que ir trazendo para falar. Então, vamos falar do envelhecimento, vamos falar das tecnologias, vamos falar dos problemas, né, de que hoje a gente tem aí na frente da gente, que a gente não pensou, né, porque o brasileiro nunca pensa que vai ficar velho, né, mas fica, né, então a gente está trazendo aí palestrantes internacionais para poder falar disso, o spoiler. Dando spoiler, tô adorando. Né, e aí vamos falar da judicialização, e no final a gente quer falar de qualidade, indicadores, e aí esse final é estratégico, e só gente muito boa para falar disso. Cláudia, você citou aqui, né, palestrantes internacionais, será que a gente consegue entrar um pouquinho, até para saber o que a gente vai ter de experiência sendo contada de outros países? Conta ou a Cláudia ou a Paty para a gente aí um pouquinho sobre esses palestrantes. A gente fala assim, qual é o continente que teve que lidar com isso primeiro? Né? Europeu, a gente já começa, né? Né? Então foi a Europa, então a gente precisa trazer pessoas de lá que vão trazer esse contexto. Então nós estamos trazendo 2 palestrantes importantíssimos que estão no mercado na Europa há 100 anos, né, Paty? Há 100 anos que eles estão lá, então é de uma vasta experiência, e é isso que a gente quer ver. E o detalhe também é que a gente traz outros palestrantes que estão aqui no Brasil,
mas que trabalham em empresas, né, europeias. Que legal. Então, para conseguir fazer o link, né? Exatamente, fazer o link. Nossa, então vai ter muita experiência trocada aí, muita hein? experiência. Acho que vai ser bem inspiracional, inclusive, para quem está lá para conhecer esses outros mercados, experiências que deram certo, né? E nada melhor do que a gente aprender com quem já faz há bastante tempo, Há bastante tempo, né? 100 anos. E com o jeito brasileiro, né? Com a criatividade do brasileiro, que a gente não pode ter aquele, vou ser bem sincera, aquele complexo de vira-lata, né? Porque somos brasileiros e aí somos inferiores. Não, eu acho que o que eles vão contribuir é essa causa uma propriedade bem deles do que é lidar com a população envelhecida. Mas lidar com o brasileiro tem que ser brasileiro. Então, eu acho que o desafio que nós vamos tentar trazer nessa participação é que eles possam trazer mais a questão dos riscos que existem numa assistência domiciliar e que para nós muitas vezes isso ainda é mito, né? Vou fazer um spoiler que você nos pediu. Então assim, vamos pensar num paciente traqueostomizado. Como é que cuida desse paciente traqueostomizado na Europa? Como é que cuida no Brasil? Um depara. E eles estão seguros? Tem que envolver a família? Que tipo de recurso? Então, a gente quer também tentar fazer com que, de uma forma ampla, os nossos telespectadores do Congresso possam abrir um pouco a cabeça e enxergar um pouco de uma forma mais diferenciada, mais segura, até mais ampla, diversificada. Tipo... E quando a gente fala da tecnologia, que a Cláudia falou, é uma tecnologia também muito segura. É como que a gente pode pensar nesse novo modelo. E esse negócio de novo modelo não é marqueteiro, sabe, Ju? Não é marketing, é um modelo que ele bateu na porta. E se a gente não ganhar essa consciência, nós vamos morrer. Tem uma pessoa que, por questões éticas, de uma operadora muito forte aqui no Brasil, ela falou assim para mim, ou vocês se unem, né? Ou vai morrer, vai sobrar só liminar. E quando a Cláudia fala de judicialização, é a não judicialização, é evitar. E como é que a gente vai fazer isso? Se a gente não pensar no bem coletivo, não usar os recursos de forma organizada, otimizada e sustentável, e a tecnologia é sim um recurso que não pode ser visto só para redução de custos. Ela tem que ser vista para melhorar a qualidade, para trazer eficácia, para olhar o LGPD, para uma série de questões que estão aí, que todo mundo está bombando aí, não sabe bem o que fazer, e a assistência domiciliar ela ainda é marginal ao que tangibiliza as leis. Sim. Nós ainda, assim, a assistência domiciliar, né, no Brasil, ela ainda está marginalizada, num bom sentido, né? E a transição de cuidados, que são as clínicas de transição de cuidados, quando a gente fala de cuidados de transição de forma institucional, a gente pensa numa clínica de transição de cuidados. Mas eu gostaria que vocês pensassem, desde agora, para já ir lá para o Congresso, com essa pulga atrás da orelha, no sentido assim, o que é a transição de cuidados? Isso mesmo. Ela não está dentro de uma instituição, ela está na vida de cada paciente. Você transiciona os cuidados desse paciente, dependente de onde ele está sendo atendido. E o Congresso vai tentar fazer isso de uma forma bastante coerente, como a Claudinha falou. Uma conexão de começo, meio e fim. Então, ele foi pensado de uma forma lógica. É muito interessante que vocês possam, eu sei que muitos virão de outras cidades, tentarão encaixar na agenda, mas assim, tentem ouvir todos, porque eles têm conexão, é uma série, não é da Netflix, é da Hospitalar, mas é uma série, né? Tão importante quanto, ou até mais no caso. Exato, porque ela tem o porquê, né? Por que a Cláudia escolheu junto conosco, comigo, para viver naquele tema, depois daquele tema? Tem um porquê, não foi aleatório. E eu acho que você tocou num ponto aqui, né? A Hospitalar, ela tem aí uma experiência para ser vivida durante 4 dias, né? O congresso é dia 23 e dia 24, mas a Hospitalar abre as portas para o público no dia 21. Existe um setor da feira totalmente dedicado à atenção domiciliar e os cuidados de transição, com diversos expositores, então você consegue visitar a feira, conhecer o que o mercado está oferecendo, o que tem de solução, depois participa do congresso, faz muito networking com colegas, aprende tudo isso, e inclusive você está aqui, né, falando, e eu tô, meu Deus, que legal, eu preciso ir, preciso colocar na minha agenda, eu tenho que estar lá acompanhar todos os debates, mas aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Para quem é o congresso de atenção domiciliar? Então, quem seria o profissional que poderia se beneficiar? Porque uma resposta óbvia é profissionais de cuidados de transição, profissionais de atenção domiciliar, mas eu acho que essa resposta
ela pode ser mais ampla pelos temas que vocês estão trazendo aqui. Então, a gente pode falar até diferente. Eu não vou falar para você assim, é o enfermeiro, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, não. Mas para todos que trabalham no setor da saúde. Porque a gente está falando de, como a Patrícia falou, né? A gente está falando de uma diversidade tão grande e a gente está falando de culturas diferentes, porque nós somos Brasis dentro de um Brasil. Então, são para todos os profissionais da saúde que a gente precisa realmente falar. E não é só falar, viu, Ju? É escutar. Porque esse tema todo que a gente fez, toda essa parte todos os subtemas com o tema central, foi porque nós paramos para ouvir as pessoas. Sim. Né? A gente ouviu as empresas, a gente ouviu fornecedores, a gente ouviu profissionais. Olhou para trás, olhou né, para trás, exatamente, de todos os eventos que a gente já fez até hoje. Então, a gente foi falando assim, olha, essa aqui é a grande necessidade, as pessoas querem ouvir sobre esse assunto. Então, foi muito importante para a gente complementar. Todo profissional da área de saúde, seja ele desde o gestor, do socorrista, do motorista da ambulância que precisa entender, do cuidador que está ali com aquela família o tempo todo lidando com elas, e como se portar, como que a equipe multi chega até ele, como ele pode chegar até a equipe multi, trazendo informações às vezes básicas, mas de suma relevância para o cuidado daquele paciente no domicílio, na transição. E eu vou voltar um pouquinho lá atrás, porque você falou assim, Patrícia, também, juntar. Foi isso que o Enconsad fez. Tanto é que a gente, no dia 21, se você me permitir, a gente tem a arena onde a gente está trazendo as associações para falar sobre as associações. Né? Então, as associações da atenção domiciliar, da transição de cuidados, da fisioterapia domiciliar, porque tudo envolve e sempre será os cuidados centrados no paciente. Que legal. Então, ou seja, né, o profissional aí que quer conhecer, que trabalha no setor, que quer se atualizar sobre atenção domiciliar e cuidados de transição, chega dia 21 na feira, participa da Arena Hospitalar Hub lá com o Enconsad, dia 22 visita a feira, dia 23, 24 vai para o congresso e volta para casa outra pessoa. Com certeza. Transformada. Eu acho que tem uma coisa legal para a gente pontuar aqui, que é assim, ó, todo mundo fala, e você já deve ter ouvido, de ecossistema na saúde. E é legal, é tangível o ecossistema, em livros é muito bem explicado. E como é que é o ecossistema quando você está ali, numa parte do atendimento, né? Quando você está dentro da assistência domiciliar, ou dentro do hospital terciário, ou lá no fornecedor de equipamentos, porque também foi, assim, você falou, esse público também nos visita na hospitalar, geralmente, porque eles também precisam entender a necessidade do usuário. Então, como é que é isso? O ecossistema, ele vai ser muito bem vivido nesse momento. A gente trouxe para as pautas o ecossistema, que é tão falado. Por isso que eu reforço, assistam a série, não vai em um, porque é um ecossistema, ele é coligado. E com o cuidado centrado ao paciente, mas também tentando, o nosso desafio aqui, que a Cláudia pediu, e aí a gente tentou ajudar, né, porque ela que é o papa do Enconsad, quem sou eu, né, na fila do pão, mas assim, uma coisa que a gente está tentando muito ajudar a Cláudia é trazer consistência para essas colocações, que muitas vezes elas vão olhando seus interesses individuais. Então, quando você fala de judicialização, vai olhar o interesse. Quando você fala de tecnologia, cada um fala do seu interesse. Uma coisa que a Cláudia tomou muito cuidado e nós tentamos ajudá-la nesses dias é olhar os interesses comuns. Porque se a gente alinha as expectativas e os interesses comuns, as coisas evoluem de uma forma muito mais próspera, né? E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de prosperidade financeira. A gente não é próspero só quando o dinheiro vai para o bolso. A gente é próspero quando o paciente sai bem cuidado, quando a família é satisfeita, quando o estudante de medicina vai lá, ou de enfermagem, e aprendeu algo a mais. Então, assim, o cuidado que a gente teve para não ser mais do mesmo, ele é real, tá, Ju? Isso é importante. Eu queria que isso ficasse bem no coração das pessoas e acreditasse. E também vai ser muito importante dar o feedback. Porque o interesse da Cláudia, quando ela acrescentou o cuidado de transição de uma maneira mais enfática, é que o Congresso ganhe uma amplitude para a necessidade e o momento atual do Brasil na área da saúde.
Então, o feedback também para nós é muito importante. Estamos abertos a críticas, né, Cláudia? Sim, com certeza. Para melhorar o que a gente tem que melhorar, mas assim, que fique para o público que vai lá qual é de fato a intenção. E se esforcem para assistir todos. Ótimo. Não, É assim, até interessante, Ju, que a gente teve aí nesses anos que a gente vem, pessoas que são de outros países aqui da América Latina, procurando saber um pouco mais da atenção domiciliar. Então, você vê que realmente é um setor que é crescente e que outros, com outras culturas, aplicam e querem aprender novas metodologias. O que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E é muito bom que a Hospitalar, que é uma feira, vocês foram disruptivos quando vocês trouxeram esse congresso. Eu me lembro que eu ainda era adolescente, sabe? Quando chegou uma menina, uma mocinha, chegou ao congresso, né? E assim, meu Deus, o que as pessoas são acostumadas em feira? Verem produtos. Não é verdade? E a Hospitalar, ela foi extremamente arrojada, vanguardista, né, em trazer um conteúdo científico com leveza. Que legal. Com... E hoje a gente vai entregar Isso uma Hospitalar formou. 2024 com 250 horas de conteúdo. Então Meu, tem conteúdo parabéns. para todos os perfis, para todos os públicos, para todo mundo que trabalha na área da saúde, eu tenho certeza que tem um conteúdo preparado ali. Então, né, a gente tem a feira de negócios com 1.200 marcas e 250 horas de conteúdo. Eu acho que a gente conseguiu já saber bem aqui, conhecer tudo que vocês pensaram no momento de preparar a grade do Congresso de Atenção Domiciliar. Eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade por estarem aqui nos contando e pelo trabalho que vocês vêm realizando no Congresso. Muito obrigada, Ju. E a gente, se deixasse, a gente ia conversar muito mais, né? Porque tem muita coisa para Com falar. Mas aí a certeza. gente vai fazer o seguinte: a gente dá essa pausa aqui e continua lá no Congresso. Isso. Porque é lá que a gente vai trazer muito mais explicado, com muito mais conteúdo, com muito mais gente para poder interagir, né? E Trazendo surpresas, né? e surpresas. Ai, as Adoro surpresas vão surpresas, ter gente. bastante, viu? Adoro. E você, se você ficou curioso para saber mais sobre o Congresso de Atenção Domiciliar e Cuidados de Transição durante o Hospitalar, acessa lá o nosso site hospitalar.com. Lá você consegue ver a grade completa do congresso, com os temas, os palestrantes, tudo que vai ser tratado cada dia, e já consegue também adquirir o seu ingresso para participar. E corre, porque o Congresso de Atenção Domiciliar costuma esgotar rapidamente. A Cláudia sempre tem a sala bem cheia, a gente até fica ali administrando o espaço. Então, garante logo o seu espaço e não perca essa discussão que tem aí, tá prometendo muito, né? Muita coisa, muita coisa. Muito obrigada, viu, gente? E para você que assistiu a gente até aqui, obrigada também.